bem. Boa noite para você que já está nos ouvindo agora, muito feliz porque você está presente em mais um podcast nosso aí. E hoje, faltando agora ao contrário, ela retornou. Mas perdemos outra soldado. Então, eu não sei o que está acontecendo, né? Mas tudo bem, a pirâmide continua firme e forte aí, né, Carol? Nossa, Carol, Jesus. Carol, seja muito bem-vinda novamente. Muito Aliás, a Carol anda passeando bastante. Ela no filme eu reparo, ela não vinha. Verdade. Eu vi no outro dia, Rita, deixa eu só contar pra você. Eu falei assim, Carol, você vai estar aqui semana que vem? Não, também sou filha de Deus. Mas ela tá sendo muito filha de Deus demais, entendeu? Porque todo final de semana passeio um pouquinho, 2 finais de semana seguidos. Mas eu não fiz isso o ano todo. Não é possível. Você faz muita falta, Carol. Aliás, todos vocês, você fez muita falta, viu, Aninha? Seja bem-vinda. Muito obrigada, meu amigo. Muito bem. Você e o bebê. Eu e o bebê. Estamos aqui novamente e agora não sairemos mais. E temos aqui uma convidada mais que especial. Rita, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui para falar, né, do Outubro Rosa. E, aliás, né, nós temos um corpo estranho no nosso podcast. Alguém que não viu mensagem. Não viu a mensagem, que era para estar de que cor? Rosa. Ela sugeriu o tema do Outubro Rosa. Outubro Rosa, verdade. Ela sugeriu. Descubram, olhem aqui para nosso canal. Vamos observar, presta atenção se alguém. Ela ficou rosa. Pronto, o problema resolvido. É o calor. Mas eu não sei se é aqui no espanhol, mas vocês estão laranja ali. Eu acho que é a cor do pai da TVzinha. Né? Diga aí você que está participando conosco, elas estão rosa ou rosa só estou olhando? Muito bem. Muito bom estar aqui com você. Espero que essa 1 horinha que nós vamos passar aqui, você possa sentir a presença do Espírito Santo, que você tenha a certeza que Deus está aí com você. E se você está aqui conosco durante toda a semana, apesar das dificuldades, é porque Deus te ajudou a vencer. E não importa quanta tristeza ou quantas alegrias você passou, o mais importante é o hoje, é esse momento. Então vamos fazer uma coisa? Para um segundo, para só por um momento. Vamos nesse segundinho nos conectarmos com Deus. Eu acho que a semana foi uma semana de muitas lutas e de muitas vitórias. E existe um momento na nossa vida que a gente tem que parar um pouquinho. Outro dia a minha mulher falou assim pra mim, Carol, ela falou desse jeito, falou, vamos sair, jantar? Eu falei assim, vamos sair jantar, tá bom. Eu falei, mas tô com vontade de jantar com você hoje. Eu falei, imagine, volte mesmo, a gente sai, não, quero só eu e você. Fala, vai. Esse é o detalhe. Deus passa conosco durante a semana inteirinha. Ele não esquece da gente, mesmo nós às vezes nos esquecendo dele. Então tem horas na vida que a gente precisa parar um pouquinho para estarmos só com ele. Esse minuto eu gostaria que você fizesse agora. Fique só com ele. Desligue qualquer coisa que está em sua volta. Só deixa seu celular. E mesmo que caia uma mensagem ali, joga a mensagem para cima. Para só um segundinho. Dê atenção de 1 hora para o teu Deus, porque Ele cuidou de você durante toda a semana. É o Todo-Poderoso que está te esperando agora. É isso mesmo, Carol. Passar um tempinho com Ele, né? É isso mesmo. Carol, fala aí pro pessoal compartilhar esse momento de oração, Carol, enquanto eu vou me preparando aqui, tá bom? Senhor. A gente então tá aqui mais uma semana para falar de um tema muito legal, muito importante hoje, né, Ana? Com certeza. E como o tema é muito importante, a gente precisa que você compartilhe com as pessoas. Se você sabe de alguém que está passando por um momento difícil na vida, por algum sofrimento, envia para ela essa live, tenho certeza que Jesus vai falar no coração dela e no seu coração também. Então já compartilha, se você está no Instagram ou no Facebook, manda aí para os seus contatos e vamos adorar a Deus juntos. E nós estamos com os nossos pedidos de oração aqui a todo vapor. Quem quiser, coloca o nominho aqui e eu vou anotando aqui no nosso caderninho da vida. É porque, não sei se está passando pelo seu Instagram hoje, não está? Não, hoje pelo não. Seu não está? Não. Está pelo da Carol, o meu Instagram. Pelo Instagram e pelo seu Facebook. O seu não. Então só pelo meu. Bom, tudo bem, a Carol vai estar acompanhando alguma coisa aqui. Eu estou acompanhando aqui também. Ótimo, você está acompanhando no Face e no Instagram? Estou no Face. Então vai para o Instagram, pelo menos a gente participa dos dois, tá? Eu fico aqui no Face
E aí, mesmo que o seu nome não seja citado aqui, porque a ideia é, nosso tempo é um tempo pequeno, a gente sempre gosta de terminar com gostinho de quero mais, né, Carol? Exatamente. Não queremos nos estender muito, e temos uma história linda, maravilhosa, uma história que talvez você esteja passando, ou até vai passar. Nós não sabemos disso, né? Não sabemos o dia de amanhã, mas é uma história de vitória, uma história que vai colocar um bálsamo no seu coração, que eu escutei só um pouquinho, mas eu não deixei a Rita contar o restante, porque eu queria ter a sensação mesmo de escutar essa história, Tem né? a reação junto, né? E a reação junto. Nós estamos de rosa, porque estamos no Outubro Rosa, já é um tema, né? Estamos rosas, né? É um tema muito conhecido. E fizeram uma pergunta, eu fiz um podcast, acho que foi quarta-feira, na verdade foi uma live. E perguntaram, Ricardo, o que está sendo feito de diferente no Outubro Rosa? Bom, primeiro, que não existe o que deve ser feito diferente no Outubro Rosa, porque as dificuldades não acontecem somente no outubro. Existe o que deve ser feito durante todo o ano. É claro, no outubro, como existe cada mês, tem setembro amarelo, né, novembro azul, então se intensifica mais o tema em cima daquilo que a gente falar, mas tudo aquilo que vai ser falado aqui é importante que você busque, faça prevenção durante todo o ano. Todo segundo é muito valioso, todo minuto é muito valioso. Vocês já me ouviram falar sobre a minha história aqui. Se eu tivesse feito a prevenção 2 anos antes, eu não teria passado o que eu passei, não teria feito quimioterapia, eu não teria usado bolsa, eu não teria passado nenhuma dificuldade. 2 anos antes ou até mesmo 1 ano antes. Então a prevenção ela é muito importante. Se você, eu não consegui ir no posto de saúde, eu não consegui, eu sou duro, ficou meio tumultuado, não tem importância, mas vá o quanto antes. Sabe a dificuldade, às vezes a gente acha que nunca vai acontecer em nossa casa. Infelizmente a gente tem esse pensamento, nunca vai acontecer, mas ela acontece. Não por culpa de Deus, não por culpa desse, não por culpa de nada. Infelizmente nós vivemos em um mundo onde nós não nos alimentamos direito, onde nós bebemos às vezes bebidas que não deveríamos estar bebendo. Nosso alimento ele é um alimento mais contaminado, não sei se pode ser assim ser dito, né? Temos a genética, tem tanta coisa. Às vezes você é uma pessoa que segue, arrisca todas as dietas, mas mesmo assim, né? Eu nunca fumei, eu nunca bebi e eu tive um câncer de intestino. Olha para você ver como é interessante. Então o mundo hoje é um mundo cheio de patologias. Isso existe, ponto, acabou, não tem o que fazer. E eu gostaria muito, tenho certeza, né, Aninha? A Aninha convidou a Rita para estar aqui, que você contasse a sua história, Aninha. Você tem uma história aí muito forte, né? Eu posso dar essa introdução? Claro. Ana, fica à vontade. Você vai falando, mas aqui o pessoal é meio bocudo, viu? Eles vão ficar cortando, nós vamos falando, vai deixando. Vamos mandar um oi aqui pro pessoal? Um oi para Rosana. Rosana é de casa, Rosana tá aqui. Valeu, Rosana. Um oi para Sônia e outras pessoas. Marcelão Gianotti, pro Val, muito bem. O Marcelo, o Humberto Jacaré tá aqui também. A Dolores, a Terezinha. Olha que legal. Luciele Michelini, ô Luciele, que bom você tá aqui. A Mariângela, a Doli, a nossa querida Nádia tá aqui conosco também. Quem que tá aí no Instagram, Aninha? A Maiarinha tá aqui, a Larissa tá aqui, a Roberta, Karina, Daniela Mantelli tá aqui Daniela também. Mantelli, ó, Daniela, muito bom. O Mota tá aqui. Que legal, Marcos Luiz Tavares tá aqui também. Ele pediu para colocar os bombeiros nas suas orações. Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu posso... Com certeza. Eu gostaria muito de aproveitar esse momento e agradecer a equipe de colaboradores. Eu não vou citar assim nomes porque seria injusto falar, mas eu fiquei impressionado. Ontem eles ficaram praticamente a noite toda ajudando nas dificuldades, nas árvores que caíram, né, houve muitas ruas que ficaram destruídas. Impressionante a alegria com que tinha gente que veio, que estava de férias, vieram para ajudar, para trabalhar. E todos os colaboradores, todos em saúde, todos, mas olha como é interessante, tudo tem seu tempo, Rita, tudo na vida tem seu tempo, né? Há quanto tempo que se luta para que o corpo de bombeiros estivesse em socorro? Há quanto tempo? É verdade. Eles vieram no momento certo, na hora certa. Eu agradeço a Deus todo dia por a gente ter conseguido, a nossa cidade ter conseguido, porque eles vieram no momento certo, na hora certa, e vieram para acrescentar o que já existia, né? Nós temos aí a Defesa Civil, todo mundo trabalhando, a Guarda Municipal, SAMU, todo mundo trabalhando forte, e eles vieram com uma expertise maior.
Acho que esse é o mais importante, com uma expertise maior. Hoje nós tivemos 2 árvores lá, sabe? E essas árvores estão num lugar delicadíssimo. E a expertise deles aí, então ele participou aqui conosco. Um abraço para o comandante Tavares, um homem de Deus, um homem maravilhoso aí. E um abraço para todos. Tavares, né? Tavares. Mas toda regra tem sua exceção, né? Seu parente, né? Toda regra tem sua exceção. Então vamos estar orando por todos que estão passando essas dificuldades aí, que estão na luta, que estão na batalha, pelas famílias. Deus está cuidando da nossa cidade, ninguém se machucou, esse é o mais importante. Graças a Deus. Isso aí. No meio de tudo que aconteceu, não teve um ferido. Nada, não. Foi Deus novo. está cuidando o tempo todo. Infelizmente, nós estamos colhendo o fruto de uma natureza que nós destruímos. Essa é a grande verdade, né? Mas conta, Anny, você convidou. Por que você convidou a Rita? O que ela tem de diferente? a Porque aqui Ritinha. só vem gente assim, ó, especial. Você viu que ela é tão especial que só ela ganhou o copo d'água. Assim, Você viu? Ela tá achando que ela vai Ah, falar não tinha mais água suficiente, era isso então. Assim, tá sendo uma coisa. assim, né? Não, mas eu tô sozinha de vida. Não, esse copo vai virar praticamente uma Santa Ceia. Isso aqui, né? Fala aí. Eu convidei a Rita, ela é uma cliente minha e amiga, se tornou amiga. Ela é muito especial e a história dela é uma história que eu acho que vai tocar o coração de muita gente. E como nós estamos no Outubro Rosa, né? Eu a convidei pra contar um pouquinho. Se quiser começar a contar aí. claro. Fica à vontade, Rita. Então, falar de Outubro Rosa, né, que é um mês muito importante para todas as mulheres, mas também para os homens, não podemos esquecer, porque o câncer de mama também, Eu perdi um amigo, sim, infelizmente. Perdi um amigo. porque a gente vê falar muito mais das mulheres, mas também acontecem com os homens, né? Perfeito. Sério? Sério, É. eu perdi um amigo. Eu conheço Ele várias Andava pessoas. de moto comigo, e Nossa, infelizmente gente, não ele... imagina Não, isso, eu né? nem sabia Não, também. eu perdi um amigo, ele morava ali na Vila Nova e infelizmente ele Ah, eu- percebeu, era tarde demais. Eu conheci também, acho que é parente da minha filha até. Existe bastante casos. Como eu fiz o tratamento em Barretos, então lá você vê Sim, bastante, verdade. vê bastante. A gente não imagina que acontece com os homens, mas acontece também. Então, a minha história, eu tive câncer de mama há 3 anos atrás. Eu descobri através do toque, né, autoconhecimento mesmo Que do é meu muito corpo, importante. que é muito importante. Aliás, não só o toque, também a mamografia. Porque tem gente que se toca, acha que não tem nada e não faz a mamografia. Não percebe, né? Não Acha que um percebe. exclui o outro. Exatamente. E mamografia também não quer dizer que não vai ter o câncer. Perfeito. Mamografia vai detectar se tem ou não o tumor ou calcificações, né? Eu descobri através do toque. Eu percebi um nódulo já endurecido. No dia seguinte eu já fui pro médico, já fiz meus exames. Deu, porque realmente tinha aparecido esse nódulo. Aí eu já procurei um mastologista, já pedi a biópsia, aí constatou que era realmente, né, estava com câncer, mas era 95% de chance de não ser a doença, porque o nódulo estava bem definido. Então, quando o médico fala, o nódulo está definido, você quer ou não fazer a biópsia? Na minha opinião, correto, faça a biópsia, porque era 5% de chance de não ser. De ser. De ser. câncer. De não ser. De ser câncer. De ser De câncer. Só 90 5%. 95% de não ser, ser. porque Olha o só. nódulo era bem definido, era bem certinho. Aí, no dia, 15 dias após pra sair o resultado, parece que não passam os dias. Fica tudo escuro. Ansiedade. Ansiedade. Só que uma Verdade. vozinha falava, uma luzinha falava, você vai vencer, você vai conseguir. Essa- Resumindo, cheguei ao consultório do médico, ele simplesmente não me falou nada, só me cumprimentou e a folha em cima. Eu só virei e falei pra ele, eu vou vencer e eu vou conseguir. Ele simplesmente falou, infelizmente deu, você está com câncer. Estava minha filha do meu Essa lado. hora dói. Aí passou Um filme. uns filmes na minha cabeça, Impressionante. porque eu já tinha vivido isso com a minha irmã há 1 ano e meio atrás. E a filha dela do meu lado. E sua irmã chegou a falecer. E a minha irmã faleceu. Aí eu olhei pra cara da minha sobrinha, eu fiquei quieta a hora que o médico falou. Pensei, vou viver tudo o que ela viveu. Não sei como, mas eu vou conseguir. Não sabia qual era o tratamento, que tipo era, porque ela sofreu muito, então eu vi muito sofrimento. Mas uma voz falava, você vai vencer. O médico já sabia
né, tudo que tinha acontecido comigo. Ele só falou pra mim, você sabe o que tem que fazer? Eu falei, sei. Falei, só me dá uma carta de encaminhamento. Ele me deu, dali em diante, corri atrás, consegui. Era 4 meses pra minha primeira consulta. Aí foi que começou o Covid. Foi bem no comecinho. No começo do Covid, Foi, verdade, foi no 3 começo anos, do é Covid. verdade. Foi, eu descobri em março, ali já tava começando o Covid. Aí os médicos parando, não sabia se iam atender, se ia fazer exame. E eu ali orando, pedindo a Deus. Nossa, foi uma loucura, né? Foi, porque a gente não sabia, não tinha tempo. Aí fui pedindo a Deus, fui orando com muita fé. Em 2 meses me ligaram que tinha surgido uma vaga e se eu queria. Fui, no primeiro dia da consulta eu achei, vamos pedir só os exames, aí depois que vão marcar a cirurgia. Não, tanta fé que eu tive que no primeiro dia da consulta, todos os exames e a cirurgia marcada. Deus colocando a É mão, Deus né? agindo. Deus agindo o tempo todo, porque nenhum momento eu questionei, nenhum momento eu chorei, não perdi noites de sono por causa da doença, não tinha o que fazer, tinha que confiar Você em tem que Deus. enfrentar, é isso. Tive que enfrentar. É isso. Mais pelas minhas sobrinhas, que eu vi que elas tinham medo de me perder. Você disse que você adotou as suas sobrinhas, é isso? Adotei. Fazia 1 ano e meio que elas estavam comigo. E a Caroline, a mais novinha, então ela já contava no dedinho. Perdi minha mãe, perdi minha avó, perdi meu avô. Meu Deus. Agora você, tia. Então era muito ali. E acho que isso te deu mais força. Mais força, com certeza. Aí fomos à luta. Em 4 meses, que era para ser minha primeira cirurgia, já estava. Em 3 meses já tinha feito a cirurgia. Comecei o tratamento. Foi 6 meses de tratamento. Com químio, rádio. E depois mais 1 ano tomando um anticorpos. E venci. Que abaixa Venci demais a todos. resistência, hein? Abaixa muito. Aí descobri, fui pra parte genética, fui atrás, que eu queria saber. Ah, é? Fui Eu não fui atrás. atrás, eu não fui atrás. Eu fui atrás, eu queria saber. Eu não quis saber. Não, eu queria saber o porquê que estava acontecendo, que já tinha perdido meu pai e a minha irmã. Fui Seu pai atrás. também faleceu de câncer. Meu pai também faleceu de câncer. Entendi. Aí deu hereditariedade genética. Genética. Ah, Você tem filhos? tenho uma filha. Então são 3 meninas em casa. 3 meninos, filhas, é. Aí deu que era genética. Aí através da genética descobri que eu tenho uma síndrome. Predisposição para o câncer a qualquer momento, Olha só. em qualquer lugar. Aí Por que você foi abrir o capô do carro? Você abriu a caixinha ali, né? Você abriu a Ai. brincadeira aí, tá certo, Aí- tem que buscar mesmo. descobri que eu tenho essa síndrome. No começo foi difícil, porque tudo eu pensava, o que eu vou comer? Porque eles mudam muito a alimentação, é o correto. Só que o medo da doença voltar é muito grande. Só que eu tenho muita fé em Deus, porque Deus não fez eu desistir em nenhum momento, Ele foi mandando mensagens pra você. Sempre, porque eu já sabia que eu tava com a doença antes do diagnóstico. Porque eu sempre fui uma pessoa de muita fé, só que através da doença eu passei a acreditar mais. Eu acreditei mais na minha espiritualidade. É impressionante, né? Jó, ele fala, né? Ele tem um texto que ele fala assim, ele passou pela dificuldade, ele fala desse jeito a frase: antes da minha dificuldade, eu te conhecia, hoje eu te vejo. É muito forte a Exatamente, frase de Jó. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É Exatamente. Isso. Legal. E a gente tem que buscar todos os dias, Todos os dias. confiar nele. Porque Porque é isso que te dá força, né? exatamente. Porque é o que eu falei, eu tenho essa síndrome, é onde eu faço exames anual do corpo total, porque a doença pode voltar. E eu não podia ter feito a rádio. Ah, Eu não posso com radiação. entendi. Porque por estimula. conta da sua Estimula. propensão. Exatamente. No meu caso, tinha genética e por conta da radiação, porque eu trabalhei 30 anos no hospital, verdade. entendeu? Tanto é que eu chegava em casa, apagava a luz, minha mulher não sabia se era uma abajur ou era uma lita deitada. Falar fluorescente. Tá fluorescente, a radiação exagerada, né? Mas tem isso, né? Tem Esse detalhe. tudo a ver. Aí, através dessa síndrome que descobriram, mais uma lutinha aí, 2 filhas, a minha sobrinha e a minha filha Tem testaram positivo também para a doença. Ficar de olho nela agora. Tem. Fica Mas de é olho. fazer a prevenção direto, né? Direto. Isso é aí. uma forma também de você se preparar É esse e tá detalhe. sempre atenta, né? Esse detalhe, né? É. Quando a gente fez a brincadeira, né, de se abrir o capô do Fusca, porque diz que a gente consome uma certa idade, é melhor não ir no mecânico, você descobre que tem bastante peça para Entendi. trocar, Você né? procura se acha. É, se puder, você acha. Mas assim, eu vou dar um exemplo, Rita. Quando a minha prima, que infelizmente, parece que a sua história lembra muito a mim, quando minha prima
faleceu, e eu fui fazer o exame, o médico disse que o meu não era câncer. Fui no Também Veracruz, disse que não era? fui no Veracruz, fiz a colônia e deu, e o meu foi pior ainda, eu fiz a biópsia e deu que não era câncer, na biópsia, no Veracruz. Olha que coisa forte, que eles pinçaram na coluna justamente o lugar onde Não era está. benigna, Nossa. entendeu? Mas eles não fizeram, porque o correto é fazer de todos os lugares. Exatamente, não, eu só consegui fazer isso depois da cirurgia. E eu tava na minha cabeça, Deus falando assim, e vai lá, e eu briguei com o médico até ele me abrir. Falei, me abre que eu sei que tá acontecendo em hora que ele abriu, ele tomou um susto. Então Deus, quando ele tem uma missão na sua vida, minha querida, deixa eu falar pra você. Eu sempre uso essa expressão, eu não sou nem menos e nem mais amado do que minha prima. Nem você não é nem menos e nem mais amado que a tua irmã. Mas a missão a gente tem um tempo aqui nessa terra. E a missão dela terminou. Se Deus acha, Ele vai mandando mensagem para você não desanimar. Ele manda alguém falar para você. Eu nunca mais esqueço da Andréia. Eu estava na praça, a Andréia, esposa do Robson Bend. Ela chegou e falou, Ricardo, faz 3 noites que eu estou sonhando com você. E veio chorando assim, no meio da praça da matriz. Falei, o que aconteceu? Deus está mandando mensagem, você não quis te incomodar. Eu falei, então fala a mensagem que Deus está me mandando. Então fala, aquilo me deu. Falei, que será que essa mensagem? Ela chora tanto. que vem, né? Ela virou e falou assim, Deus diz pra você que quando Ele faz um milagre, Ele não faz pela metade, fica tranquilo. Eu falei, você demorou 3 dias pra contar pra mim isso? Mas Deus manda mensagem, você tem uma missão muito linda aqui nessa terra. Você pode ter essa certeza, pode ter essa certeza. E por que eu comentei isso? Porque logo em seguida o médico pediu pra eu fazer com a minha família. Então eu comecei já a falar com meu pai, com a minha mãe, com o irmão da minha prima, todos eles estavam com pólipos e iriam ter o câncer no futuro se não tivesse exame. Então é o que você fez. É, porque daí eles conseguem tirar o pólipo antes de virar a doença. Exatamente. Tudo que é no início é mais fácil. Exatamente. Por isso que eu falo que as mulheres, após os 40 anos, têm que fazer a mamografia, têm que se tocar o autoconhecimento do corpo, que é muito importante. Só que também tem aquelas dos 30 e poucos anos. Tá tendo muito câncer com 30 e poucos anos, câncer de mama. Tá bastante. Às vezes é hereditário. 10%, quando é 30 e poucos anos, 10% é hereditário, quando acontece isso. Mas tem muita gente que tem medo. Medo de saber o resultado. De descobrir, né? De descobrir. De abrir o capô. Porque tudo que é no início é mais fácil. A cirurgia... Tudo é mais fácil. A cirurgia não precisa ser aquela cirurgia, né? No meu caso, se fosse seria uma cirurgia aberta, uma cirurgia fechada, só com a pinça tiraria. Olha pra Se você. tivesse descoberto antes. Tivesse feito antes. No comecinho, porque daí é uma cirurgia conservada, O só nosso tira o organismo local. às vezes conta um pouquinho, né? Conta, Alguma coisa conta. acontece diferente que você não percebe. E se você tá atento, agora, por exemplo, sua filha, ela vai ficar atenta. A Sim. Laís, ela fez com 27 anos. É. Entendeu? Então é importante a prevenção, muito importante. Sim, e essas meninas de 30 e poucos anos, às vezes elas estão vendo um nódulo, mas não procuram. Tem De medo. bastante caso aqui em Socorro. Tem preconceito, não tem em cima Tem. disso? Você não acredita também? Tem bastante. Vergonha, Teve uma talvez, talvez. Teve uma Isso, Ana. pessoa que eu fiquei sabendo, não posso citar o nome, claro. Ela, 6 meses ela demorou pra ir. Meu A mãe Deus. dela contou pra mim 6 meses com nódulo. Que perigo. Que perigo. E jovem. E jovem. 6 meses o câncer já... Não, Faz um avança. estrago, De né? 2 centímetros, ele chega até 5, 6 centímetros em 6 meses. Nossa, é O muito... câncer de mama. muito Ele rápido, é muito né? rápido. E quanto mais precoce o diagnóstico, a cirurgia é mais conservadora, né? Sem Com dúvida. certeza. Sem dúvida. Com E a sua certeza. sensação de vitória? Nossa, é muito boa, é gratificante. Nossa, não tem um dia que eu não agradeço a Deus, porque eu, lógico, sofri, né, com Com certeza. efeitos colaterais, é o que mais judia, né? Mas não perder noites de sono, ficar sem dormir, chorar, questionar Deus, por que aconteceu isso comigo? Não. Tem um porquê, né? Rita, você está falando uma coisa que foi exatamente. Eu achava, por eu trabalhar no hospital, então eu olhava assim algumas pessoas que passavam por dificuldade e falava, Deus, o senhor não dou conta disso. O senhor não, nem pense, não me traga isso para minha vida. Por favor, verdade. Eu volto porque eu cuidei muito, né, de pessoas com várias, né, várias dificuldades como essa. E é impressionante quando a gente está vivendo o problema, a força que Deus dá pra gente. Muito. Não é interessante isso? Muito. Eu não imaginava. Imagina, cuidei da minha irmã, ela só queria eu. Fiquei com ela 6 meses, 24 horas. Era só eu. E ela adoeceu de um jeito muito triste mesmo. E ela, nas minhas mãos ainda, fui deixando. Eu contei pra você, né, Ana? Fui deixando ela falecer nas minhas mãos. E prometendo pra ela o que eu ia cuidar das filhas dela. Depois de 1 ano e meio, Você descobriu. eu descobri. Só que graças a Deus que não foi igual dela, né?
Porque ela demorou uns 2 anos para ela ir atrás. Depois das e dores, acho que né? é uma mensagem pra gente deixar pras pessoas, né? Cada um tem a sua história. Tem, porque o câncer, é um diferente do outro. É inexplicável, né? Não é Rita, igual. Ô Rita, a Kátia tá falando aqui que ela gosta muito de você e ela falou assim, para você contar o que fizemos para comemorar um marco na sua vida. O que eles fizeram Que aí? será? Ela escreveu aqui, ó, Kátia Mazzolini. A foto! A foto. Elas fizeram uma foto linda da Rita. Olha que legal. A Kátia é uma belezinha, nossa. Que legal. Adoro ela. Eles fizeram uma foto dela. Isso. Tá, tem a foto aí? Tenho a foto. Uma foto linda. Ela fez uma foto. Eu lembro quando, né, porque é impressionante a quantidade de pessoas que você descobre quanto as pessoas gostam da gente, né? Sim. A Cidade do Socorro, ela é maravilhosa, né? Ela é muito acolhedora, ela é muito... cria simpatia muito rápido com a gente. Você é suspeito pra falar disso. Mas eu me lembro de uma cena que eu falo e me arrepio, né? Até hoje, que eu fiquei 1 ano sem jogar bola. Eu tenho uma galera assim jogando bola. A pessoa brincou, Ricardo, nós fizemos aí, rezamos por você no campo, tal, aquela coisa. Eu falei, ainda bem, pelo menos não fizeram um minuto de silêncio, né? Bom, mas eu lembro muito bem aí de duas situações que aconteceu lá no campo do Benê com o Adriano e lá no campo do Beisola. Eu cheguei assim e eu lutei e briguei com o médico para tirar a bolsa, que eu usei bolsa durante o tempo. Daí o médico falou, não, vamos tirar essa bolsa. Aí quando eu tirei, ele falou, Ricardo, daqui 3 meses, se tiver tudo cicatrizado, 4 meses você pode voltar a jogar bola. Tá bom. Eu não contei para ninguém, né? Não contei para ninguém. Aí cheguei assim no campo, falei, galera, hoje eu vou jogar bola. Aí eu lembro que os meninos falaram assim, não, cara, é já que você tá de volta, ainda mais teimoso do jeito que você é. Aí eu fiz assim, eu tirei a chuteira e falei, não, eu vou jogar bola com vocês hoje. Desmontaram todo mundo, mas desmontaram, começaram todo mundo a chorar, foi assim um negócio, sabe, foi um negócio assim, muito emocionante. O pessoal desmontou, e eu não joguei nada, né, porque tava 1 ano parado, já não joga nada hoje, mas foi 1 ano parado, né. Aí deu um pênalti. Não, Ricardo, vai bater. Você acredita que o Zete, ele quis pegar o pênalti, eu falei, você tá de brincadeira, né? Quase que ele pegou o Falta pênalti. de sensibilidade. Falta de sensibilidade. Então você vê, como a Kátia que está falando, é muito gostoso você ver que todos eles na hora, eles lutam junto com você, eles têm a mesma aquela sensação de vitória. As pessoas vencem junto conosco, né? Com certeza. É maravilhoso, E né? momentos assim se tornam inesquecíveis. Não, ó, você vê, isso aqui não saiu mais da Olha minha mente, só, né? nunca mais vai sair. Ó, a Alice tá falando, Rita, você é uma guerreira, que Deus te abençoe sempre. Ó, vou mandar um abraço para Ednilson Zep aqui, para Dani Vancini, tá? O Anderson, olha aqui, ó. Tem um que tá dizendo aqui, ó, saudade em Socorro, fazer a melhorar. Olha que legal, olha aí, ó, você me conta coisa. Morena da Fronteira, tá aqui o Adriano. Já veio aqui também. Aí, olha aí, ó, muito bem. O Xuxa tá aqui também. O Xuxa tá aí também, olha aí, muito bom. Então, O Cleiton Santos falou Rita Guerreira também aqui. é isso aí. Bastante E a gente gente vê, aqui. eu vejo o carinho, eu vejo assim o carinho quando nós trabalhávamos no hospital, quando eu trabalhava no hospital, as pessoas falam que ficam mais frias. Não, a gente tem que enfrentar a situação. Mas você vê o carinho com que as pessoas cuidam da gente, né? Sim, com Você certeza. reparou, Rita? Sim, Você com sentiu certeza. isso? Senti bastante. Mesmo sendo em pandemia, que ninguém podia sair, podia vir as pessoas passavam em frente de casa, eu no quintal e elas na rua, não tinha como entrar, minhas amigas passavam, o pessoal passava, conversar de longe, porque foi bem naquele momento que ninguém podia visitar ninguém, né? Eu tive que Pra fazer ajudar. tive que fazer meu tratamento sozinha. Ó, Dulcineia falou que te conheceu durante o tratamento e ela tem você como uma irmã. A belezinha, minha gostoso, amiga né? querida. Você comentou uma coisa que eu achei bem interessante, que você falou que você teve muita paz, que você venceu, que você não perdeu uma noite, então você não perdeu a esperança em nenhum Não, momento. nenhum momento eu perdi a esperança, nenhum momento. Mesmo no dia que eu fiquei sabendo o diagnóstico, eu vim embora tranquila. Minha ex-sogra estava comigo, também ainda fui na casa dela tomar um café com ela, normal. Lógico, chorei, Sem dúvida. normal. Não Tinha que arrumou, contar né? pra minha mãe já tinha perdido uma filha, né? Então, minha mãe tinha muito medo, tive que contar. Mas não perdi. Eu tinha muita paz, eu tinha certeza que eu ia vencer. E eu venci. Acordava, lógico, pensava, mas não perdia noites de sono, não chorava, não questionava.
em nenhum momento reclamei pra Deus, não senti dores, assim, tem gente que fala, ai, dor na alma, né, aquela dor, não, nenhum momento, só os efeitos colaterais mesmo dos remédios. Cada pessoa, né, Rita? Cada pessoa reage de uma tal maneira Sim. numa aprovação. Eu tenho... Pode falar. Fica à vontade. Eu tenho uma pergunta. Você chegou a questionar Deus em algum momento? Não, nenhum momento. Porque tem muita gente que tá passando... Eu questionei. Você questionou? E muito. É? Mas não vou contar Porque hoje, essa é a nossa tendência, quando a gente tá passando por uma coisa chateado. e fica se questionando, né? Por que Não. comigo? Né? Eu ouço bastante isso. É. Já vieram me perguntar, eu tomo um remédio, por que a doença voltou em mim? É. Eu faço mamografia, por que deu? E aí o inimigo ainda ajuda, né? Ele Fica, ajuda a porque você não ter essa esperança. É. E cada um de nós temos reações diferentes. Eu tive reação diferente, você teve outra reação, né? E às vezes, no meio dessas reações, alguns perdem a esperança. Então a Carol vai contar uma história, né? Vai contar um pouquinho de um milagre que aconteceu, Sim. não é É verdade? de uma história que se encaixa muito bem nessa situação. Fica à vontade, Sim. Carol. Se você quiser abrir sua Bíblia, em João, Evangelho de João, capítulo 11, é a história da morte de Lázaro, né? E aí o título já dá o spoiler da nossa Sim. história. Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele tinha alguns amigos especiais, né? Ele tinha os seus discípulos que andavam com ele, mas ele tinha 3 pessoas muito especiais na vida dele, que eram Lázaro, Marta e Maria, 3 irmãos que eram best friends. Os melhores amigos. De Jesus. E aí, nessa história, nesse momento, Lázaro ele estava muito doente. E eu vou resumir um pouco a história aqui, a gente não vai ler todos os versículos, mas tem alguns versículos-chave que trazem uma paz pra gente e que se encaixa tão bem nessa história, Rita. Lázaro ele ficou muito doente, e aí as irmãs dele mandaram chamar Jesus. Eles eram assim, ó, sabe quando você é assim com uma pessoa? E eles tinham certeza que Jesus viria correndo para socorrer Lázaro. Poxa, era Lázaro, né? Com certeza. E aí Jesus, ele recebe a notícia e ele tem uma reação e ele diz assim, se você quiser acompanhar comigo, João capítulo 11, verso 4. Quer ler pra gente, Ricardo? Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A Rita falou que ela escutava uma vozinha falando Sim. que você ia vencer, não é? Sim. E Jesus aqui nesse momento falou que essa história não ia terminar em morte. Só que o título do texto é a morte de Lázaro. Parece meio controverso, né? Mas Jesus disse, não vai terminar com morte. Olha só como Deus ele dá sinais na nossa vida. E isso é incrível, né? Só que tem um detalhe, depois que Jesus fala isso, ele ainda fica, ele demora 2 dias, ele fica 2 dias onde ele estava, tinha uma certa distância, e ele permanece 2 dias e parece meio que uma afronta, porque Jesus ele sabia da urgência, era o seu melhor amigo, e parece que ele faz de propósito, ele permanece 2 dias ali. E aí depois ele vai pro lugar, pra casa de Lázaro, né? E ele demora mais 2 dias para chegar, então 4 dias depois. Quando ele chegou lá, mas tem um detalhe especial que eu queria falar pra vocês. Carol, imagina, a Marta e a Maria, elas sabiam que Jesus era melhor amigo de Lázaro. Uhum. Aí eu fico imaginando, na cabecinha delas, acho que elas pensavam assim, Jesus já tá vindo, acho que ele tá vindo, vai vir. Não, eu vou falar que Lázaro tá doente, ele vai aparecer Vem na aqui. hora. Vem na hora. Tá chegando? Tá chegando. Imagina chegando. a cabecinha delas quando passa um dia, Jesus não vem. Passa um dia e meio, Jesus não Porque vem. quando mandaram notícia, ela sabia onde ele estava. Então ela sabia Sim. o tempo. É a mesma coisa falar só, minha amiga está em São Paulo, você já sabe, em 3 horas ela está aqui. Então elas tinham noção desse tempo. Tinha. E ele não chegou. E ele não chegou. Imagina a cabecinha delas, como é que ficou. Nossa. E olha só o detalhe do texto, verso 5 diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Ele amava elas. E aí isso ensina uma coisa pra gente. Quando Deus ele não atende a um pedido nosso de prontidão, isso não significa que ele não nos ama. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ricardo falou uma coisa aqui durante a fala dele. Ele falou, não significa que Deus ama mais a mim do que a minha prima. Não significa que Deus ama mais você do que a sua irmã. Não. Não responder nossos pedidos naquele momento não significa que ele não nos ama. E não significa que não vai ter resposta. Exatamente. Né? E Pode ainda- ser que esse tempo de... Desculpa, Não, Carol. é isso aí. O que é 4 dias? Simbolicamente pode ser muita coisa pra gente, né? Uhum. Ali foram 4 dias, mas hoje pode ser 1 ano, 10 anos, 20 anos, a gente não sabe. A esposa de Deus ele tem essa demora, Com né? certeza. E Jesus, ele amava Lázaro,
e as irmãs, e elas também amavam ele, mas isso não significa que se a gente ama Jesus, e se Jesus nos ama, a gente não vai passar por percalços, a gente não vai ficar doente, a gente não vai passar por dificuldades, né? É isso mesmo. Exatamente. Só que tem um detalhe no texto que Jesus fala, é tudo para, você leu? Tudo para Honra e glória. honra e glória de Deus. Então tudo na nossa vida tem um propósito. Pode ser que a gente não entenda no momento, pode ser que a gente passe a vida inteira sem entender. Pode ser que é difícil aceitar. Sim, mas um dia a gente vai estar no céu e pode ser que as coisas sejam explicadas para nós. Mas a gente tem que ter em mente, é tudo para a honra e glória de Deus, por mais difícil que possa Você parecer. falou muito bem, é para a honra e glória de Deus, não o porquê. Eu até fiz uma anotação aqui. Deus sabe para o que você está passando por isso. Não é o porquê você está passando por isso. É diferente a pergunta. Para o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Deus está conduzindo você através dos ventos tempestuosos, mas Ele te coloca na rota da glória dele. Olha que lindo. Coloquei aqui. Não é porque, é para quê, né? Não é porquê, é para quê? É isso. Para qual é o Isso propósito? E tem um detalhe aqui importante a gente falar. Isso não significa, né, eu sei que tem o para quê, para honra e glória de Deus, mas a doença de Lázaro não apareceu por vontade de Deus. Não, com Isso é importante, certeza. sabe, Rita? Às vezes as Uhum. pessoas confundem, Deus quis assim. Deus não quer assim. Deus não quer assim. Mas não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Perfeito? Então, a doença vem por um monte de situações, né? Mas não foi Deus que trouxe a doença para a pessoa. Mas Deus tem um propósito. Se Ele acha que vai ser curado naquele dia, se Ele acha que não vai ser curado, é esse o propósito que a gente tem que ter paciência. Não questionar os desígnios de Deus. Porque quando eu começo a questionar os desígnios de Deus, por conta de eu não ter a resposta, eu posso me revoltar. Uhum. Foi o que aconteceu comigo. Que é começar a questionar. Começar a questionar. E aí fica perigoso, porque a gente tem a tendência de descobrir respostas equivocadas. E isso é perigoso. Isso é perigoso. E até mesmo as pessoas, por exemplo, por você ser um homem de Deus, quando você ficou doente, eu acho que muita gente também pensou, mas ele é crente e tá doente? Como assim? Que Deus não ama ele? Deus não ama ele, né? E não importa. Infelizmente nós estamos em um mundo, que a doença não escolhe e que não tem esse ou aquele. Todos em um segundo. Hoje nós estamos os 4 aqui, mas em um segundo pode mudar tudo. Exatamente, Tudo, com né? certeza. Tudo. Exatamente. Vai lá, É Carolzinha. importante você falar isso. E Deus pode transformar a maldição em bênção. Não é É Ele que isso. manda, mas Ele é capaz de transformar as coisas Isso é o para detalhe. o propósito. Com certeza. Ele transforma o mal em um propósito. Isso, Tudo exatamente. está no controle Não é dele. Ele que manda o mal, mas Ele pode transformar o mal que, Exato, é nos- importante que a isso. gente se submete. Pode falar. Não, Claro. eu só ia fazer um comentário aqui e também. Ela ficou 2. Agora eu quero É, falar. mas Fiquei 2 dias, agora eu quero falar. Que muitas vezes quando a gente. É aquela tal história que nós estamos bem, a gente não vê a mão de Deus agindo. Mas muitas vezes no meio do caos que a gente consegue ver, A gente sente mais. que a gente né? sente mais, a gente consegue ver Deus agindo. Verdade. Né? A Rita falou que ela É. sempre foi uma pessoa de Deus, Exato, mas Deus isso- sempre da turbulência. Isso- Mesmo assim, ainda eu continuo. E você ficou Eu mais forte Fiquei mais depois forte. da doença. Sim, com certeza. Né? É que Eu às- acredito mais. Exato. É que às vezes a gente pede certas coisas para Deus e Deus faz, a gente fala assim, nossa, que sorte. É. Né? Eu lembro de uma história boba, né? Que um lugar estava pedindo chuva e não chovia, não há socorro. Tá? Mas estava pedindo chuva e não chovia, aí resolveram fazer na igreja um momento de oração para vir chuva. Tá bom. Aí chegou todo mundo, chegou uma garotinha com o guarda-chuva para falou, o que você está fazendo guarda-chuva? Não está nem chovendo. Ué, mas a gente não vai orar para Deus para chover? Então ela foi lá e acreditou. Com fé. É isso, é essa fé que nos dá paz. E aí Jesus, quando ele decidir, né, ele fala com os discípulos, ele diz assim, ó, no verso 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Eu acho incrível a calma de Jesus, não é? O que pra gente é o fim do É um mundo, desespero, um caos para ele, pra para a mão Deus, dele. Deus, ele nunca reage a alguma coisa, ele nunca tem que dar um jeitinho nas coisas. Ele não é pego de surpresa. Nunca. Ponto. Deus Ele é nunca de pega boa. Ele sabe, sempre tem as controle. coisas nas suas mãos. E Jesus fala, Lázaro tá dormindo e nós vamos lá para acordá-lo. Simples assim. A Rita, ela falou uma coisa que ela teve paz, que ela enfrentou, aquela coisa. Ela conseguiu sentir esse controle de Deus mais rápido. Uhum. Às vezes nós não conseguimos sentir tão rápido. E às vezes você pode estar aí nervoso, chateado, preocupado, ansioso, sufocado. Não é fácil mesmo, não é fácil. Falar assim, Rita, eu sei que você passou mentira. Só você sabe. Só você sabe.
Não é verdade? Então você sentiu isso que entrou de palavra. E a gente vai chegar nessa parte que não tem problema se você tá desesperado, se Isso. você tá questionando a Deus, se você tá Não se chateado, culpe. se tá bravo, não tem problema. Não se culpe. A Cada gente- um reage de um jeito. Exatamente, a Vai gente lá. vai chegar nesse ponto da história. Aí os discípulos, eles falaram, nossa, mas se Lázaro tá dormindo, porque os discípulos não queriam ir para aquela região. E eles já tinham tido algum probleminha lá e eles não queriam voltar para lá. Eles falaram assim, nossa, mas se Lázaro tá dormindo, então tá tudo bem. Jesus falou, não, Lázaro morreu. Aqui a Bíblia já nos conta um pouco sobre a morte, sobre a verdade sobre a morte. A morte é como um sono. Os mortos nada sabem, não sabem de coisa alguma. E qualquer dia a gente pode voltar aqui para falar especificamente disso. Só uma dúvida. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, e marca bem. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 e 5. Se você tem dúvida do que a Carol acabou de falar. Mas esse é Exatamente. outro dia. É outro dia a gente Só- fala disso. Só dá um spoilerzinho. É, deixar gostinho de quero É, é mais, isso aí. não é? E aí então eles partem rumo à casa de Lázaro, passam mais 2 dias e eles chegam lá. Quando eles chegam, Lázaro está morto há 4 dias. E aqui tem um detalhe muito interessante. Os judeus acreditavam que até 3 dias depois que a pessoa morria, era possível acontecer alguma coisa para a pessoa ressuscitar. Mas depois do 4º dia era impossível. Eles acreditavam que daí no 4º dia o corpo entrava em decomposição e daí era impossível alguém voltar à vida. Será que foi por isso que Jesus esperou 4 dias? Nossa, Deus faz alguma coisa sem querer? Sem planejar? Não. Por acaso ele atrasou? Foi Não, isso? não Deus foi. não? Furou o pneu? É, ele furou o pneu, né? O camelo perdeu o casco? Meu perdeu o casco. Deus não atrasa. Não, tudo é para um propósito. E aí quando ele chega, ele é questionado, Jesus, por que o senhor demorou já faz 4 dias? O corpo já tá tudo fedendo, né? E aí Jesus vai lá para fazer um milagre, para mostrar que era um milagre, não era um acaso. Carolzinha, eu anotei aqui uma coisa também que eu acho que tem tudo a ver com o que a Rita falou também. Em nenhum momento Marta e Maria elas murmuraram, né? Então o nosso problema é tudo como a gente se posiciona frente ao problema. Se a gente vai murmurar ou se a gente vai se apegar mais a Deus Vai lutar. e vai lutar com Ele. E falar, não, Jesus está comigo, eu vou vencer. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Você vai citar por um acaso o versículo 20 Vou. da história de um centavo de pé? Vou. Então vai lá. Agora. Apesar delas não murmurarem, as duas tiveram reações diferentes. É aquilo que a gente comentou com você. E é o centro da mensagem de hoje. Isso. Cada uma das irmãs teve uma reação diferente. A gente chega no verso 20. Lê pra gente, Ricardo. Aqui, ó. Olha que interessante. Às vezes a gente passa por esse versículo e não presta atenção nesse detalhe aqui, né? Da reação das duas irmãs. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Reações Diferente. diferentes. As duas receberam a mesma notícia. Jesus Vai lá, Carol, chegou. é com você. Eu não vou Imagina. falar. Fala. Jesus chegou e cada uma reagiu de um jeito. Marta, ela saiu correndo pra Jesus. Com esperança. Exatamente. Que alguma coisa podia acontecer de E diferente. Maria paralisou. Ficou brava. Brava. É como se ela dissesse, agora não adianta. Não adianta mais. Entendeu? As duas irmãs, as duas perderam o mesmo irmão, né? E de repente tiveram uma reação diferente. Uma saiu desesperada. Você acha que Marta saiu correndo à toa? Ela conhecia quem era Jesus. Já Maria estava derrubadinha. Também conhecia quem era Jesus, mas estava batida. Chateada. Ótimo. Tentando Bom, entender o que estava agora você chegou num acontecendo. ponto legal. Às vezes eu escuto umas frases que dizem assim, tá com depressão? É falta de Deus. Não é falta de Deus. Depressão não é falta de Deus, gente. Com Deus fica mais fácil sair da depressão. Essa é a diferença. É que temos reações diferentes. Temos reações, Rita. Você ficou em paz. Eu briguei com Deus em pleno UTI, entendeu? Então é isso. Temos reações diferentes. E Deus estava no mesmo lugar com a Rita e com o Ricardo. Ponto. Acabou. E aí, a gente vê primeiro a reação da Marta, a partir do verso 21. Lê pra gente, Ricardo. Aí, Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. vai, continua. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aí ela disse, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Olha como ela já tinha essa fé, né? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto?
E o 27. E o 27? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que devia vir ao mundo. Olha que lindo. Jesus, ele revela pra Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E ela fala, não, acredito, Jesus. Eu acredito que no último dia ele vai ressuscitar, né? Quando o Senhor voltar, enfim. E Jesus não era isso que ele estava querendo dizer. Mas isso mostra a fé de Marta. Marta tá falando assim, Jesus, eu sei que o Senhor é o Filho do Deus vivo. Ela perdeu um irmão e mesmo assim ela estava... Ela não brigou com ela Deus não brigou naquela hora. com Não, Deus. tá bom, eu aceito. Ela deu uma miadinha. Se o Senhor Senhor podia ter tivesse vindo aqui. antes. Você podia ter vindo antes, né? Mas Exatamente. eu confio. Dando certo ou dando errado, Jesus ainda é Jesus. E essa foi a reação dela. Deus continua sendo Deus. Se a irmã morreu ou se não morreu, entendeu? Essa era a fé de Marta. E essa também é a sua fé, Rita. Com certeza. E é uma das reações, é um tipo de pessoa que reage dessa forma, Então entendeu? vamos imaginar uma coisa interessante. Você vai se encontrar com a sua irmã. É bíblico isso. No último dia. A esperança. A esperança está clara. No último dia, está aqui. Tá aqui. Na mensagem de Cristo para Marta, prova isso. Você ainda tem mais um tempo aqui. Então você tem que fazer jus esse tempo. Né? Existe uma missão para você. E ela descansou antes. Né? Exatamente. E aí, Maria, como foi a reação? A partir do verso 28 agora. Tá com sua mãe? Quer ler? Quer que eu leia aqui? 28. 28. Isso, em diante. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. Ó, detalhe. Ela precisou chamar a Maria. Maria não veio, hein? E olha o que ela vai falar agora. A Maria, ela estava lá dentro da casa, bem chateada, sudinha, bem sudinha. O mestre chegou e te chama. Olha só esse detalhe. O mestre chegou. Quem que tá chamando ela? Jesus. Jesus te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Então ela levantou correndo, putinha da vida. A Ana. A Ana, por enquanto, ela não estava sendo. Ela conseguiu ser aos 47. Fernandinha Marquete, um beijo pra você, mas a Ana retornou. Falou, Jesus chegou, então eu vou lá falar com ele. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe seus pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui antes, meu irmão não teria morrido. Exatamente, para aí. Marta foi ao encontro de Maria e falou, Jesus está te chamando. Esse é o segundo tipo de pessoas. Aquele tipo que é Deus quem tem que chamar. Só que qual que é a reação de Maria quando Jesus chama? Ela levanta e vai. E vai. E vai. Tá vendo? Então, por mais triste que ela estivesse, por mais chateada, brava, irritada, questionando, ela levanta e vai. Ainda tinha esperança no coração Tinha dela. esperança, Ainda tinha porque ela esperança. sabia quem ele era. Por mais que ela brigasse mentalmente com Jesus, ela tinha esperança ainda. Exatamente. Então, não tem problema se você está brigando com Deus. Não tem problema. Fale o que está no seu coração e tenha certeza que Ele está te entendendo. E eu vou provar para você que Jesus estava sofrendo junto com elas. Posso mostrar um detalhe interessante? É impressionante, Rita, como Deus ele lê nosso pensamento. Nós também tem duas reações bem interessantes aqui com Jesus, como ele trata do mesmo problema, mas de maneiras diferentes. Com Marta, ele falou assim, Marta chegou a mostrar para ele o que ela acreditava. Tudo bem, Jesus, eu sei que ele morreu, se o Senhor estivesse aqui, mas eu sei que ele vai acordar no último dia, tá bom? Já com Maria, já não. Maria não citou isso aí, porque ela tinha perdido totalmente a esperança. Ela tinha perdido totalmente. Ela foi, mas ela foi sem esperança. Ela tinha perdido totalmente a esperança. Tanto é que Jesus falou, onde ele está sepultado? Jesus não entrou naquele caminho. Exatamente. Deu para entender? Jesus não entrou. Jesus percebeu que no caso de Marta, no caso de Maria, a fala dele tinha que ser mais agressiva do que com Marta. E aí ele pergunta onde ele está sepultado. O pessoal fala onde estava e ele fala assim, ó, retira a pedra. E aí, Jesus, a gente leu aqui que tinham várias pessoas perto, junto delas, porque estavam sofrendo junto com elas. Vários amigos vieram, ficaram no portão da casa também, chorando junto com elas. E aí, Jesus, ele olha aquela cena. E ele olha o sofrimento da Marta, sua amiga, o sofrimento de Maria, sua amiga. Ele olha para as pessoas que estavam lá chorando e olha a reação de Jesus. Verso 33, diz assim. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se.
Verso 35. Jesus Chorou. Verso 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que vive intensamente com a gente. Jesus, ele partilhou do sofrimento deles. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Jesus sabia que a vida ia voltar para ele. Mas ele viu o sofrimento daquelas pessoas e se compadeceu. E ele chora com o nosso ele também. Fica assim, né? Ele fica assim, eu tô vendo aqui, fazer aproveitar essa deixa, a Vanessa Falciroli, a filhinha dela, Ana Júlia, acabou de ser operada, né? Ela tem uma luta muito grande. Sim. E agora descobriu essa semana que eles estão com Covid. Está se recuperando da cirurgia, descobriram que está com Covid, ela me ligou hoje até inclusive. Mas com certeza, viu, Vanessa? Deus está aí junto com você. Aliás, você mais do que nunca sabe que Deus tem feito grandes milagres na sua vida e nós estamos orando também pela Ana Júlia aqui, viu? Pode ter certeza, tá bom? Amém. Então Jesus, ele se compadece dos nossos sofrimentos, ele se importa. Nosso Deus, o seu Deus, ele se importa quando você está sofrendo. Ele chora junto com você, ele te consola, ele abraça você e te carrega no colo. Você pode ter certeza disso. Por mais que você não consiga ver, por mais que o momento esteja todo escuro, que a tempestade esteja chegando, saiba que Deus está carregando você no colo. E isso é real, a Bíblia fala isso pra gente. E aí, depois disso, Jesus fala, removam a pedra. Eles falam, mas Jesus já vai estar cheirando mal. Ele fala, removam a pedra. E no verso 40, ele diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Guarda esse versículo no seu coração. Não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? E aí, então, Jesus, naquele momento, a pedra é tirada. E Jesus, ele faz uma oração e ele chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro então ressuscita e ele vem todo atado nas faixas e Jesus fala, pode tirar as faixas dele. E tá aí, o seu irmão de volta, de presente para vocês. Uau, né? Como o nosso Deus, ele é incrível. Maria e Marta tiveram reações completamente diferentes. Mas as duas viveram um milagre. É aqui que eu quero chegar. O milagre aconteceu para que estava 100% na esperança e para aquela que tinha perdido a esperança. Ela viveu o milagre também. Todo final de live a gente coloca essa música Maranata, né? O Senhor logo vem. E Maranata fala dessa esperança. Eu não sei qual é o tempo da minha vida, qual é o seu, mas existe a esperança, né, Carol? E muitas vezes o milagre não vai acontecer na nossa vida, né? Muitas vezes a gente vai orar, a gente vai suplicar a Deus e a resposta não vai vir na hora que a gente quer. Mas lembre-se que isso não significa que Ele não nos ama. Só significa que as coisas acontecem por um propósito. E a nossa no tempo reação, dele, né? E no tempo dele. Mas o verso falou assim, ó, o verso 40 disse, não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Essa música fala sobre volta de Jesus. Fala que Jesus um dia vai vir voltar para buscar a gente. E assim como ele fez com Lázaro, devolvendo ele para Maria e para Marta, ele vai ressuscitar a sua irmã também e vai devolver para você, para as filhas dela. Imagina que alegria vai ser nesse dia. Se você perdeu algum ente querido naquele grande dia, Jesus, ele vai ressuscitar todos aqueles que morreram crendo nele e vai devolver. E você vai ver a glória de Deus. E o detalhe basta você crer. Tem um detalhe interessante nesse milagre, que é impressionante, né? Deus fez o maior dos milagres, que é devolver a vida. Por que ele precisava pedir para tirar a pedra? Por que ele precisava pedir para tirar as faixas? Ele não poderia ter tirado Lázaro assim, no dedo, assim, pronto, porque o mais difícil era devolver a vida. Deus gosta que você participe do milagre, para você sentir o milagre. Então, naquela hora que Deus fala assim para você, eu preciso de você de pé, você tem que estar de pé. Eu me lembro que a doutora Simone Fenitti, né? Eu brinco que é a minha ginecologista, né? A doutora Simone Fenitti, ela é oncologia, e ela falou assim, Ricardo, eu preciso falar uma coisa para você. Ela falou como se eu fosse uma criança. Existem 2 tipos de soldados no seu organismo, o soldado bom e o soldado ruim. Quanto mais você lutar, o soldado bom vai ter forças, então você tem que fazer com que ele vença isso. Tem batalhas que eu não vou conseguir vencer sozinho. É isso. Essa esperança eu não posso perder de maneira nenhuma.
como eu consigo essa esperança? Deus só vai fazer um milagre porque Ele tem um propósito. Deus não faz nenhum milagre à toa. O milagre não acontece à toa, né? Mas você tem que achar um propósito para a sua vida. Esse é o detalhe. De que adianta eu viver essa vida se eu não tenho um propósito? Se eu vou passar minha vida inteira criticando os outros, falando mal da vida dos outros, vou passar minha vida inteira descobrindo o que está certo, o que está errado. Isso é propósito? Isso não é propósito. Tem um propósito, tinha um propósito. Você não acredita? Lázaro, olha, tem um detalhe do propósito da vida de Lázaro. Quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas estavam mais curiosas para ver Lázaro do que ver Jesus. E por conta de um homem ressurreto, muitos creram em quem? Em Jesus. Em Jesus. Então, se Deus deixou você aqui, é porque você tem um propósito para Ele. Tem um propósito para Ele. Qual é a grande diferença, Carol? Eu não posso perder a esperança. É isso. É isso. E acho que se a gente pode deixar um versinho, né, com eles, para o nosso coração também, é o salmo mais famoso da Bíblia. Salmo 23, verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Confia nesse Jesus, se agarra nesse Deus, segue a sua luta, a sua batalha, tenha certeza de que Ele já venceu por você. Jesus, ele veio aqui para morrer, para nos dar direito à vida de novo. E muito em breve Ele vai voltar para pôr um fim em toda dor, todo câncer, todo sofrimento, toda angústia, toda tempestade. Chega a ansiedade, né? Chega. É isso. Acabou. Esse dia está muito perto. Mais próximo do que imaginamos. E a gente vai estar todo mundo em pé. Amém? Amém. Todo mundo em É pé. verdade. A gente tem que acreditar nisso. Uma vez falaram assim para mim: Ricardo, mas você acredita mesmo que Jesus vai voltar? Eu disse assim: você acreditando ou não, Ele vai voltar. Esse é o ponto. Você acreditando ou não, Ele vai voltar. Quem lê a Bíblia sabe disso. Você tem o seu trabalho, a Rita tem o trabalho dela, você, o meu. Todos nós temos o nosso trabalho. Todos nós temos o nosso trabalho. E temos que fazer da melhor maneira possível. Mas nunca podemos nos esquecer que nós estamos aqui porque somos cristãos. E se somos cristãos, temos que acreditar no Cristo. Né? O padre Fábio falava muito disso. Eu gosto muito da maneira como ele usa essa expressão. Acreditar no Cristo. Se você é cristão, então você acredita na Bíblia. E tudo que nós estamos falando aqui está escrito aqui. É que às vezes nós achamos assim, né? Ah, isso aqui é coisa do Antigo Testamento. Ah, isso aqui é já coisa ultrapassada. A palavra de Deus cai todas as folhas da árvore, mas ela não passa, gente. Ponto. Ela nunca vai passar. Ela nunca vai passar. Deus não é pego de surpresa. E a esperança sempre existe. Deus está lá o tempo todo. E eu gostei demais da maneira como você falou, Carol. Deus busca aqueles que têm e aqueles que não têm esperança. É verdade. Ele vai atrás de todo mundo. Ele vai atrás de todo mundo. E tá, foi um privilégio estar com você aqui. Ah, Foi eu que muito agradeço bom. pelo convite. Foi muito bom. E a gente louva a Deus pela sua vida. É isso. Amém, amém. Vamos a Deus Agradeço. pela sua vida, viu, Aninha? Obrigado pelo presente que você trouxe pra gente aí. Obrigado pelo presente da sua vida. Espero que você tenha gostado. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, nós estaremos aí com você. Não perca as próximas lives, os próximos podcasts. Pode ter certeza que Deus sempre tem uma mensagem. A mensagem não é minha, não é da Ana, não é da Fernanda, não é da Carol, não é da Rita, não é de ninguém. É Deus que escolhe essa mensagem. Sabe, esse é o momento que eu paro. Vamos descansar, vamos conectar com aquele que cuidou da gente durante toda a semana. E eu queria convidar você agora para você fechar os olhos. Por que fechar os olhos? Para você ficar... A coisa mais chata do mundo, Rita, sabe o que é? Quando você está falando com alguém, ela está olhando para todo mundo menos para você. Não é assim mesmo? Já me quando você está falando que a pessoa está em Nárnia, né? Então, quando você fecha os olhos, você se conecta com Deus. E pode fazer... Aconteça o que acontecer em sua volta, você está sempre ali, de olho. Você ora para nós, Carol? Todo mundo de olho fechado? Vamos lá? Feche seus olhos. Querido Jesus, nós louvamos o seu nome por causa da história de Marta, Maria e Lázaro. O Senhor deixou preciosas promessas e preciosas lições para a nossa vida. E ainda mais te louvamos pela história da vida da Rita, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito na vida dela, por ter cuidado dela com tanto amor, com tanto carinho, e porque ela está aqui hoje, cumprindo o seu propósito de levar essa mensagem para as outras pessoas que precisam ser alcançadas por ela, Senhor.
Que o Senhor possa continuar abençoando ela, sua família. Cuida de cada um de nós aqui, cada pessoa que está assistindo essa live. Eu não sei pelo que cada pessoa está passando, mas o Senhor conhece todas as dores, conhece todas as ansiedades. E que nesse momento, cada pessoa que está nos assistindo, que elas possam sentir o Senhor carregando elas no colo, que elas possam sentir a sua mão poderosa na vida delas e que elas tenham esperança e a plena convicção de que no final tudo vai terminar bem. Nós te suplicamos que o Senhor volte logo, vem logo nos buscar e levar a gente para casa, de volta para casa, desse lugar onde a gente nunca deveria ter saído, Senhor. Esse é o nosso maior sonho. Nós nos entregamos a Ti e confiamos plenamente em Ti. E nós oramos pelo Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Então, Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, gente. Até semana que Boa vem. noite. Não esqueçam de compartilhar. é isso mesmo, não esqueça de compartilhar. Valeu, gente? E tem também lá o pessoalzinho. Ah,